Hoje vamos fazer essa fontezinha do Buda controlável pela internet. Com ela podemos fazer automações para ligar e desligar a bombinha e essas luzinhas decorativas que você tem aqui, tanto atrás do Buda como o Buda. Me acompanhe para ver todo o material e as etapas de desenvolvimento desse projeto e OT. O vídeo de hoje é dedicado a esse momento zen. Estamos aqui fazendo aquelas famosas fontinhas de água que fazem barulhinho, são gostosas, tá certo? É, não vai ser tão econômico, vai ser muito semelhante ao preço que você compraria feito, mas aqui vai ter uns diferenciais e vai ser divertido com um projeto para fazer sábado à tarde com a minha filha, tá certo? Uma coisa pra gente fazer junto. Eu vou usar essa estatuazinha de Buda, custou cerca de R$ 25 numa loja, e um prato desses aqui que também custou cerca de R$ 25. Então, só aqui a gente tem R$ 50 e uma fonte dessas está em torno de 100. Então não vai ser tanto econômico no final, vocês vão ver, tá certo? Para enfeitar, eu vou pegar essas pedrinhas aqui, tá certo? Tem pedrinha branca, também comprada em casa de material. E no caso aqui você vê que ela foi por R$ 3, né? A ideia é colocar a pedrinha aqui, o Buda, e fazer uma fontinha, tá certo? Com água, tá? Para movimentar a água, a gente vai usar uma fontinha de aquário, né? No caso, essa fontinha aqui é uma fonte que custou 25 também, então já estamos em 75. Ela tem uma elevação de 60 centímetros e 200 litros por hora. É mais suficiente para esse tipo de aplicação, é só uma aguinha descendo aqui. Então é uma fonte de aquário simples também. Na verdade, isso aqui foi reutilizada, tá certo? Mas você compra no Mercado Livre por R$ 25 sem problema, tá certo? Além disso, a água tem que bater em alguma coisa para produzir barulho. Então eu comprei esses copinhos aqui são pequenos jarros, custam R$ 2,50 cada, tá certo? São jarros de barro. A ideia é fixar eles assim com o nosso famoso Durepox e a água ir caindo de um para o outro e fazer o barulho de cascata, certo? Então eu fiz 2 furos nele usando a furadeira com um pouco de cuidado mesmo, devagar, tá certo? Um para escorrer a água e esse daqui, no caso, vai passar a água da bomba, né? De um nível para outro, né? Utilizando a mangueirinha que vem com a bomba, né? Então a mangueirinha vai passar embaixo, né? E vai, no caso, levar a água de um nível para o outro, passando de um copo para o próximo copo, levando a água para o copo superior para fazer a cascata. Então a água vai passar discretamente de um para o outro e assim vai até o último copo que vai fazer a cascata. Acho que dá para entender o conceito, né? Até aí, uma bonita obra de artesanato, muito legal, mas qual seria a graça, né? Então, o primeiro ponto de melhoria é que a gente vai colocar uns LEDzinhos. Eu coloquei 2 em cada um, ficar um brilho maior. E também um detalhe é que eu botei um resistor para cada LED. Isso aqui é um pouco de preciosismo, tá? Mas é que se queimar um LED, o outro funciona, tá certo? Então, em cada copinho, eu também vou passar um LED, né? Que vai passar pelo mesmo furinho e vai ter uma iluminação debaixo da água. Isso vai dar um toque. Ah, e a água não vai queimar o LED e tal? Para isso, vamos usar um recurso muito interessante, que é a cola de silicone, tá certo? Então, vai isolar, vai passar água, vai passar a fiação elétrica de cada LED de um nível para o outro. Cada um vai ter o seu próprio LED, claro, né? Para vários níveis, né? E uma iluminação especial com mais LEDs, mais forte, digamos assim, para iluminar o nosso Buda, iluminar a nossa vida, ok? Muito bem. E ok, e não vamos ficar nisso, claro, vamos colocar o Buda na internet, né? Então, aqui eu tenho a eletrônica do brinquedo, né? No caso, o que é que nós vamos usar? Uma fonte de 5 volts. Essa fonte é bem pequenininha, é muito legal, eu gosto dessa fonte, tá certo?
é um Node MCU que vai se comunicar pela internet para fazer o comando da fonte, né? Aqui eu coloquei uns push buttons, que no caso é para ligar a luz e para ligar a bomba, ligar e desligar, tá certo? E um relay de 2 canais. O ideal aqui seria de um canal, tá certo? Porque o objetivo aqui é ligar e desligar a bomba, tá certo? No caso é porque eu já tinha aqui um relay de 2 canais, eu estou reaproveitando. Então esse segundo relay aqui vai ser de uso genérico, para o que você quiser, tá certo? Mas você pode montar com um relay e tudo bem. Porque a ligação dos LEDs não requer um relay para ligar o LED, tá certo? Isso é tipo um pouco de canhão para matar formiga, tá? E eu também ainda coloquei algumas coisas a mais que não são necessárias. Botei um buzzer aqui, tá certo? Era tocar uma musiquinha, fazer umas coisas assim, bobas, tá bom? Mas assim, depende de cada um, tá bom? Também não é necessário, tá? Então, para a ligação do LED, eu peguei a porta e passei num transistor, tá certo? É um BC548, é um NPN que vai, esse aqui, fornecer potência para ligar os LEDs, tá certo? Tem outro transistor para alimentar também do mesmo jeito o buzzer, tá certo? Vai fazer o barulhinho. Também para não consumir o fan-out da Node MCU com essa ligação desses LEDs, porque no caso aqui tem mais. Os outros não, mas aqui tem um pouco de corrente, né? Tá certo? E o próprio buzzer, né? Fazer assim com esses transistores é uma melhor prática, tá certo? Mas não é necessário também. Também você pode desligar um LED só, ligar direto na porta, esquecer esse transistor aqui. E o buzzer também, a musiquinha, é bobeira, tá certo? Porque a comunicação dele vai ser usada usando o protocolo MQTT com Home Assistant. Então dá para você fazer várias integrações, tocar essa música, avisar que tocou a campainha da porta, esse tipo de coisa, entendeu? Então é interessante no meu caso, porque eu nem sei que tipo de automação eu vou fazer com isso, entendeu? Vai ser muito mais do que ligar a luz em certo horário, desligar em certo horário, ligar a bombinha de noite para dormir, vai ser muito mais que isso. Quando você integra no Home Assistant, a partir daí a criatividade é o limite, ou seja, não há limite, tá bom? E assim, mais uma última coisa que eu comprei foi uma caixinha, na verdade, em loja de elétrica, tá certo? Essa caixinha é um interruptor, eu comprei por R$ 10, tá certo? Tem uma tampinha. A ideia é que, assim, eu poderia colocar essa eletrônica no fundo do prato, né? E fechar tudo com a cola de silicone, mas assim, eu achei mais interessante em termos de manutenção de colocar isso tudo aqui dentro, né? Passar o fio com os LEDs e a fonte da bomba para a fontinha, né? Isso aqui fica separado com um botãozinho off, então colocar também uma botoeirinha, tá certo? Para ligar e desligar, ligar a energia, né? Vai ter as botoeirinhas push button para comando digital, né? De ligar e desligar. Mas aí esses são os componentes, tá certo? Então você vê que fica perto dos próximos de R$ 100 de comprar uma fonte pronta, mas não é uma fonte que está conectada na internet, né? Então, assim, nós temos um outro nível aqui de OT no Buda, tá certo? Então aqui tem o circuitinho montado na caixinha. Como eu disse, essa caixinha na verdade era um interruptor que eu adaptei e coloquei aqui as minhas botoeiras, né? É um projeto meio raiz, então eu peguei o interruptor pronto, né? Eu não fiz, mas se você quiser fazer uma coisa mais bonitinha, mais Nutelinha, você pode fazer uma impressora 3D, vai ficar mais bonito, esteja à vontade, be my guest, né? E aqui fica todo o controle, o Node MCU, as duas relés, né? De novo, um relé no caso, eu vou acionar a bombinha que mantém a movimentação da água. A segunda é porque eu já tinha relé, então eu deixei livre aqui. O que é que eu vou ligar aqui? Uma luminária, um ventilador, a vida nos levará, tá certo? E aqui é a montagem da fonte mesmo, que eu usei um prato, que é um vaso, tá certo? E aqui esses vasinhos com os furinhos que eu fiz, a fixação deles para eles ficarem assim, bem estruturados, eu coloquei um arame aqui por debaixo, né, que é da sustentação, com Durepox. Esse arame passa no meio dos potinhos
E então fica bem firme. Depois é fixado com Durepox. Tá vindo o tubinho da bombinha que sai aqui em cima, certo? E fiozinhos para passar LEDs, né? Como assim? Eu vou ligar aqui o LED. Tem um LED grande aqui que vai iluminar o Buda. Sim, o Buda é iluminado. Ele fez essa piadinha, fez. Eu nem ia perder essa piadinha. O Buda é iluminado, né? E no caso também tem uma luminária em cada um dos potinhos, uns LEDzinhos, para dar um efeito da água quando a água cair aqui com essa luzinha, tá certo? A bombinha fica aqui, né? Eu tava pensando agora talvez em colocar alguma coisa antes das pedras aqui para aumentar a capacidade de água dentro do prato, porque é inevitável que vai ter perca por evaporação. Então, quanto mais água tiver, se eu só encher aqui de pedra, eu vou ter um volume de água menor. Quanto mais água eu conseguir colocar aqui, ou seja, fazer um reservatório subterrâneo, digamos assim, eu consigo ter mais água para perder por evaporação, tá certo? Então, basicamente é isso, tá certo? A funcionalidade seria que você liga a bomba. Você tá vendo que está acionando a relé, que vai acionar a bomba, né? Aqui a luminária não tem barulho de chaveamento, porque ela não é no relé, é só um transistor que ativa aqui os LEDs, correto? Aqui eu tenho uma relé e eu tenho uma segunda relé na tomadinha aqui, tá certo? O protocolo de comunicação é o MQTT, tá certo? Então aqui estamos aqui a publicação do tópico e os estados que ele está me informando. Ele está dizendo a luminária está ligada, né? A bomba desligada, o segundo relé desligado. Aqui está a intensidade do sinal, o IP e o MAC que ele se conectou na minha rede, né? E eu posso mandar comandos para o nosso dispositivo. Por exemplo, eu vou mandar um comando para ligar a luz, né? Alguma coisa assim, tá certo? Aí, no caso, a luz vai ligar, tá certo? Vamos mandar um comando para desligar a luz. Aí a luz vai desligar. Então, assim, toda a funcionalidade eu consigo controlar por uma série de comandos do protocolo. Esses comandos é que vão ficar implícitos na interface gráfica que a gente vai fazer usando o Home Assistant. A gente vai criar dispositivos virtuais dentro do Home Assistant para fazer automações com a fonte. Por exemplo, um horário para desligar, ligar na hora de dormir para ter o barulho, para, no caso, por exemplo, não deixar a luz ligada na hora de dormir, para não incomodar. Então, assim, tem várias automações que a gente pode fazer a partir desse ponto, tá certo? Bem, é isso nesse momento, né? Eu vou continuar aqui, vou colocar o Buda no seu cantinho, ou iluminado, e vamos ver como é que vai ficar. Um comando particularmente engraçado que eu deixei aqui foi o de tocar musiquinhas, né? Você aperta o play, ele vai começar a tocar músicas, usando o buzzer, né? Que eu coloquei. Qual é a funcionalidade? É deixar o Buda mais zen, com a musiquinha do Mario? Não. A ideia é uma notificação. Ela tá tocando a musiquinha porque alguém tocou campainha, aconteceu alguma coisa que você vai notificar. Essa automação a gente vai fazer com o Home Assistant, com outras coisas da casa e a musiquinha. Na verdade, eu coloquei umas 8 músicas aqui que você pode tocar, né? Eu tô colocando música só pra brincar. Tinha que ser, né? Claro. Pois é, uma notificação, tá certo? Basicamente tem essa funcionalidade para usar a caixinha também, a fonte, com um aviso de alguma coisa, tá certo? Esse aqui é o código-fonte do projeto na ideia do Arduino, né? Você vai precisar dele para flechar o NodeMCU. O código-fonte está disponível no GitHub, junto com todo o esquema de ligações elétricas, instruções para flechar. Tudo está disponível no link na descrição do vídeo, perfeito? Uma vez que você instalar o Arduino IDE, você vai precisar fazer uma pequena configuração aqui, preferências, colocar esse link aqui, para que ele encontre as placas ESP, você precisa instalar a ESP para poder trabalhar com o NodeMCU. Tem muita documentação sobre isso, tá certo? Mas você precisa colar, siga as instruções no GitHub, tá certo? E as bibliotecas, tá certo? Bibliotecas que a gente vai precisar aqui, no caso são duas, né? O Wi-Fi ESP, tá certo? Que vai dar suporte a gente se comunicar com o protocolo, tá certo?
e no caso o JSON que faz a parte de formatação das mensagens, tá certo? Essa aqui, Arduino JSON. Essas duas bibliotecas você precisa instalar no ambiente. Estando isso instalado, você está pronto para flechar, né? Você vai vir aqui, vai selecionar a placa, né? A placa, no caso, é a Node MCU, no meu caso é 1.0, seleciona a porta e aí é só flechar apertando aqui, tá certo? É isso. O código, tá certo? O que é que você tem que fazer no código? Tem umas macros aqui em cima que são algumas definições. As mais importantes que você realmente precisa preencher são essas aqui, tá certo? Precisa colocar o nome da sua rede Wi-Fi e a senha, senão ele não vai poder conectar, certo? Precisa colocar o endereço do seu servidor MQTT, que é a máquina onde está rodando o Home Assistant com o Mosquito Broker, provavelmente. O usuário e a senha que você vai usar, tá certo? Aqui tem a definição de todos o resto, os comandos, os tempos, todas as coisas aqui possíveis e imagináveis. Aqui tem uma definição também dos pinos que vão ser usados. Se você seguir o esquema de ligação elétrica, não mude isso. Se você quiser mudar os pinos, pode mudar. Enfim, aqui você pode brincar no código à vontade, o código é aberto, todo aberto, tá certo? Pode brincar, não tem problema. Tem algumas macros gerais aqui de debug. Isso aqui ativa o serial para debug, tá certo? Isso aqui habilita ou desabilita tocar música. Se você não quiser colocar o buzzer para tocar musiquinha, você não precisa, é só desabilitar. Isso aqui também remove os botõezinhos. Os buttons que eu estou falando são esses aqui, né? Que se você não achar necessário, você não precisa colocar o push button, então você bota aqui off e usa o código do jeito que tá. E aqui sobre o número de relés, como eu falei, no meu caso eu tinha um módulo com 2 relés, mas você só precisa de uma. Se você quiser colocar um aqui, a segunda relay não existe para o código, tá certo? Não tem problema nenhum, tá bom? Então é esse o código, você flecha e você estaria pronto para usar. E aí o próximo passo é a configuração do Home Assistant propriamente dita, tá certo? Aqui você tem a versão final do nosso brinquedo. Como eu falei, a estrutura está fixada com um arame e durepox dos potinhos que vão escorrer a água, né? Aqui por debaixo eu coloquei na verdade um plástico, então essa camada de pedras não tem nem 1 centímetro, ela é fininha e tem uma quantidade grande de água aqui para ter perda por evaporação. E esse é o aspecto final do brinquedo. Eu vou ligar aqui, né? Ele está conectando na rede, né? Já deve ter conectado. Aqui eu tenho um acionamento da luzinha e aqui a bomba, né? Reparem no barulhinho de água gostoso, que é o esperado. Correto? E esse é o aspecto geral. Em relação ao temos a tomada extra, né? Que vai ser acionada basicamente pelo Home Assistant. O Home Assistant é essa plataforma, tá certo? No caso, para funcionar direitinho, você vai ter que ter instalado uma plataforma de MQTT. No caso, é esse add-on chamado Mosquito Broker, né? Isso aqui faz a comunicação com a plataforma que você vai precisar instalar. É só instalar na própria loja de add-ons do Home Assistant. Uma vez que tem isso, você vai fazer a configuração que está lá no GitHub, que são esses arquivos aqui. Ele vai abrir aqui, no caso, esse arquivo MQTT que você vai copiar e colar lá, que tem a configuração dos dispositivos que você vai usar para fazer os dispositivos virtuais do Home Assistant. Uma vez que você copiar isso aqui e instalar um Mosquito, você vai poder colocar os controles na sua interface, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho o controle da fonte, eu posso desligar a fonte pela internet e desligar a luzinha pela internet também. Ó, ligando a fonte, desligando a fonte. Isso também pelo celular, do mesmo jeito, tá? No caso, para criar essas interfaces é bem fácil, tá certo? Você, no caso, vai editar a interface, é tudo visual. No caso, eu vou adicionar, por exemplo, aqui um botão, tá certo? Para controlar, por exemplo, a fonte. A tomada, quer dizer, eu vou controlar
esse cara aqui, tá certo? Eu vou só arrumar aqui um pouquinho o layout, tá? E esse seria um exemplo de programação da interface do Home Assistant. Então eu vou clicar aqui, ele ligou a tomada, você ouviu o barulho do chaveamento da relay, né? E aqui eu vou desligar a tomada. E é fácil assim, certo? Você também pode usar o Home Assistant para fazer automações, né? No caso, você vai fazer, por exemplo, um horário para ligar, para desligar as luzes, ou comandos de voz você pode usar também, tá certo? Então, tem muitas possibilidades mesmo, tá certo? Por exemplo, da fonte, eu criei uma automação, gerenciar a fonte do Buda, tá certo? Que tem uma hora de ligar de manhã, desligar de manhã. Isso aqui eu também estou deixando disponível, no caso, no GitHub também, tá certo? Vai ter tanto o código da configuração do MQTT quanto a automação, tá certo? Então é bem interessante. É uma fonte IoT, que é um padrão realmente mais interessante em relação a coisas de controle pela internet. Tem os LEDzinhos aqui bonitinhos, o barulhinho de água para você dormir, a luz vai desligar sozinha à noite para você não incomodar a luz na hora de dormir, correto? E a luz traseira do Buda, você vê, ficou bem legal a luz traseira, dá essa sensação de iluminação do pequeno Buda, né? Então é isso, gente, um projeto bem simples, bem divertido, para fazer no final de semana. Como eu te falei, em relação a custo de comprar uma fonte dessas, não está muito vantajoso, porque uma fonte custa em torno de 160, 170, e essa aqui saiu 170 também, mas assim, ela é feita de bons materiais, né? E está integrada na internet, sem falar que aqui você tem um controlador que você pode ligar uma luminária, alguma coisa, um ventilador, sei lá, e tudo pela internet, tá certo? Você integra no Home Assistant, faz essas automações, tem a musiquinha para fazer notificações, tá certo? Tem várias coisas interessantes. Bem, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que todo o código-fonte, esquema de ligações elétricas e tudo mais que você precisa está no GitHub, que você pode ver o link na descrição do vídeo, perfeito? Muito obrigado.